Romanos 1, 18 a 28, diz a palavra de Deus: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhante do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Interessante que esse termo reprovável geralmente é usado para análise profunda, para depois reprovação. Então eles desprezaram o conhecimento de Deus, e Deus, depois de analisar o seu coração, os entregou para a reprovação. Então, ou seja, Deus conhece. Queridos, aqueles que defendem que o Velho Testamento tem uma teologia e o Novo Testamento tem uma outra teologia, sem considerar os elos transicionais teológicos, acabam caindo em grande engano. Então, só para deixar claro, nós não temos no Velho Testamento uma teologia diferente do Novo. Nós temos no Novo a complementação do Velho. Que a teologia, ela é progressiva, o é, claro, porque ela vem sendo revelada de Gênesis a Apocalipse. Então a teologia, ela vai sendo completada com os anos. Conforme os anos vão passando, a teologia vai sendo completada na Bíblia durante 16 séculos, de 1445 a.C. até 100 depois de Cristo. Nós temos um período de 16 séculos para a Bíblia toda ser escrita. Então nós temos uma teologia em Gênesis, embrionária, que vai receber informações durante 16 séculos, até essa teologia ser complementada no Velho Testamento. E dentro dessa caminhada, é muito importante você perceber que existe sim uma teologia veterotestamentária, existem livros escritos sobre isso, teologia do Velho Testamento, e existe uma teologia neotestamentária. Também existem livros muito bons escritos sobre teologia do Novo Testamento. Só que, no mundo teológico, esses dois elementos se fundem. Um é a preparação para a vinda de Jesus, Velho Testamento, e o outro, o Novo Testamento, é a realidade do Cristo que já veio e a explanação daquilo que ele ensinou, inclusive usando o Velho Testamento como fundamento. A Bíblia diz que não só Jesus, mas também os apóstolos e o período subapostólico usavam o Velho Testamento para falarem de Cristo. E isso prova a interligação entre os dois testamentos. Então esqueçam essa ideia de que existe uma teologia no Velho e uma teologia no Novo. Isso não existe. O que existe é uma complementação.
O que é importante você entender é que existem alguns elementos que são para o período do Velho Testamento, como, por exemplo, as leis cerimoniais. Verdade, enquanto Cristo não tinha vindo, as leis cerimoniais faziam um papel da prefiguração de Cristo. E depois que Cristo vem, por exemplo, o cordeiro que era morto no lugar do pecador lá no Velho Testamento, não é mais necessário. Por que não é mais necessário? Porque agora o cordeiro de Deus já veio e já morreu, de uma vez por todas. Não precisa mais levar bode lá para matar, não precisa mais levar ovelha, não há mais necessidade de se fazer isso, porque o Cristo já morreu. Então aquilo que prefigurava Cristo lá no Velho Testamento passou com a vinda de Cristo. Mas os mandamentos que estão lá ligados à vida moral continuam. Tanto é que na semana passada eu falei, tudo aquilo que é em relação à vida sexual do Velho Testamento, com a exceção de sexo durante a menstruação, é reforçado, confirmado no Novo Testamento. E a homossexualidade não é diferente. Nós vimos aqui claramente, inclusive, quando Paulo usa a expressão homem com homem, não está nem no genérico assim para nós, no grego. No grego é macho com macho, para ficar bem claro. Quando você traduz homem com homem, fica um negócio meio, não, é macho com macho no original. Só para você ter uma ideia. Mas geralmente é uma terminologia que a gente não usa no português, por isso que homem com homem. A abordagem mais detalhada e significativa a respeito da homossexualidade no Novo Testamento se acha nessa passagem que nós acabamos de ler. E Paulo vai ensinar claramente no Novo Testamento que homossexualidade é um pecado gravíssimo. Olha, pastor, existe pecadinho, pecadão? Claro, sempre existiu. Ou você nunca ouviu a Bíblia dizer que alguns pecados no Velho Testamento eram para a morte e outros não? Que alguns geravam morte por apedrejamento imediatamente e outros não. Você nunca ouviu dizer que existe um pecado na Bíblia que é imperdoável? Ele é mais grave que os demais. Você nunca ouviu dizer na Bíblia que algumas cidades seriam punidas mais do que outras porque pecaram mais, que seu pecado era pior? Você nunca ouviu dizer na Bíblia que para Deus 6 coisas são abomináveis e a 7ª, lá no hebraico a ideia de insuportável? Você nunca ouviu falar sobre isso? 6 coisas são abomináveis e a 7ª é extremamente abominável? Ou seja, existem alguns pecados que são mais graves. E basicamente eles estão resumidos em 2 partes: idolatria e pecados sexuais. Por isso que Paulo, só nesse texto de Romanos, cita os 2. Só nesse texto de Romanos aqui ele faz um resumo disso. Porque na mente do apóstolo Paulo, minha irmã Taili, obrigado, isso é uma bênção, foi coisa do Espírito. Acho que ela nem ouviu. Se você perceber bem, Paulo enquadra esses 2 pecados nesse texto que acabamos de ler: idolatria e pecados sexuais. Porque ele diz que o camarada que está praticando esse tipo de pecado sexual aqui, inclusive a homossexualidade, pratica idolatria porque adora a criatura ao invés do Criador. Os 2 pecados mais graves do Velho Testamento, que inclusive são mantidos no Novo, Atos 15 e 20, pode olhar aí, que vai ficar aqui, que vai ficar para os discípulos do judaísmo. Está lá, Atos 15 e 20. São 4 itens na lista. 2 deles são idolatria e pecados sexuais. Então você vai perceber claramente que Paulo está fazendo um resumo desses 2 pecados gravíssimos aqui em Romanos. Capítulo 1, versículos 18 a 28. É interessante, queridos, que nós pensemos que Romanos 1 reforça com clareza inequívoca tudo o que já vimos até essa altura em relação ao Antigo Testamento, as pregações da semana passada.
Ou seja, que a prática homossexual é um pecado grave e uma violação da ordem criada por Deus, da natural ordem criada por Deus. Primeiramente, vemos a impiedade dos homens em mudarem a glória de Deus imortal pela tolice da idolatria em adorar ser humano. Versículo 23. Em vez de darem graças a Deus do céu, as nações do mundo adoram imagens e adoram seres humanos. A semelhança de seres humanos é a frase que aparece aí. Em segundo, nós vemos a impiedade dos homens em mudarem a verdade sobre Deus em mentira, que é o, inclusive, o que estão fazendo hoje, dizendo que o que é pecado não é mais. E tem gente que está, inclusive, dizendo que a Bíblia precisa ser reformulada, porque ela está desatualizada. Ou seja, estão tirando o eterno do seu lugar para colocar o efêmero, o passageiro. Nós estamos ouvindo aí esse zum, 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 de que a Bíblia precisa ser atualizada. Pastores renomados, mas a Bíblia nos disse que seria assim, que no fim dos tempos nós teríamos muita gente apregoando a mentira, inclusive levados a isso por doutrinas de demônios. Não foi isso que Jesus disse? Está certo que eu não creio num fim dos tempos para amanhã, mas nós estamos caminhando para lá. E a coisa vai só piorar. Hoje, mais velho, 44 anos, 20 anos de casado, a gente dá conversa sobre isso em casa, Beatriz e eu, a gente vê o tamanho do desafio em colocar a criança no mundo. Porque daqui para frente vai ser mais complicado ainda. O que eu tenho recebido de telefonemas de pais desesperados, não sabem mais o que fazer. Queridos, de 15 em 15 dias eu trato um caso de homossexualidade. Você acha que está longe? Está lá fora? Está não. E nesse passo do processo em que o homem se volta contra Deus cada vez mais, finge não escutar, finge que não é pecado, tenta arrumar estratagemas para sair da verdade e praticar o pecado, a Bíblia vai dizer que Deus os entrega à imundícia, palavra que no Novo Testamento está sempre associada à imoralidade, especialmente sexual. O grego aí, akatarsia, indica imoralidade no sexo. O próximo passo na progressão do pecado, depois que o homem se entrega a essas paixões, ele vai se entregar a atos desonráveis. O que não é de boa fama, e isso leva à terceira mudança do coração. Ele abandona as relações naturais com pessoas do mesmo sexo, e se põe em pessoas do sexo, em relação sexual com pessoas do sexo oposto. Na mente de Paulo, a imoralidade sexual é uma ilustração especialmente clara do impulso idólatra dos homens se afastando das ordens e do desígnio de Deus. Isso está na mente do apóstolo Paulo, sem dúvida. Gênero é fator importante, não é orientação sexual, não é simplesmente exploração e nem dominação, não. É fator importante, essencial, criado por Deus. A questão é mudar as relações naturais entre um homem e uma mulher por relações que não são naturais entre pessoas do mesmo sexo. Essa é a questão primordial do texto de Romanos. O comportamento homossexual é um pecado, não de acordo com quem pratica, não é de acordo com a igreja, não é a igreja que determina que isso é pecado, e nem muito menos o governo. Quem determina isso é o único detentor da verdade, Deus.
E isso está determinado através da sua palavra. O povo de Deus não deve se envolver em comportamento homossexual e nem dar aprovação aos que fazem. Porque ao dar aprovação, faz de Deus um mentiroso. Porque está dizendo que Deus está errado com a sua atividade. Não, Deus disse que não, mas pô, não tem nada a ver. E hoje é o que a gente mais tem. É crente achando que sabe mais do que Deus, porque fez 4 anos de faculdade, às vezes, acha que sabe mais do que Deus, que determinou que é pecado. 1 Coríntios capítulo 6, por favor. Hoje estamos vivendo um tempo difícil, de gente que fala que crê, mas não crê. É um tempo difícil. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. De vez em quando a gente vai falar para alguém, né? Alguém pergunta a gente, eu tenho recebido mensagens aí, como disse para vocês, perguntas de pessoas. Ah, pastor, mas e o adúltero? E o fofoqueiro? Continua dentro da sua igreja aí? Bem, primeiro nós precisamos entender 2 coisas. Quem está no processo de santificação e quem não está. Se o camarada é convertido e ele comete um adultério no meio do caminho, o que vai contar é o que ele vai fazer a partir daí. Se ele de fato é convertido, vai largar o pecado, vai consertar sua vida e vai viver sua vida. Diferente daquele que vive caindo em adultério, todo mês, com uma mulher diferente, com um homem diferente. Porque uma coisa é a prática do pecado. Outra coisa muito diferente é um pecado no processo em que você se arrepende, como Davi fez, e segue a sua vida com Deus. Qual é o problema da homossexualidade? É que ela envolve uma prática constante. Então a primeira coisa que a gente precisa entender. Segunda coisa que a gente precisa entender, para você que está em casa aí. Nós temos muitas pessoas que não são da igreja acompanhando essa série. Porque vocês compartilham, o pessoal de casa compartilha, estão mandando isso aí para homossexuais, inveterados, o pessoal está entrando em contato comigo, me fazendo pergunta e tal. Segunda coisa que a gente precisa entender. Quando nós falamos de gente pecando dentro da igreja, o mundo aí fora precisa entender que nem todo mundo que está dentro da igreja é crente de verdade. Eu tenho uma lista aqui de uns 30 que eu tenho dúvidas. Que eu oro para que essas pessoas se convertam. E são membros da igreja. Tem uns 30 entre nós que não mostram. Isso que eu estou falando é de evidência. Está evidente, está claro, dá para ver. Que nunca se converteram, são religiosos, eles falam igual a gente, mas você vê claramente que não tem fruto de conversão. Então a gente tem no meio da gente. Eu vou abrir sindicância com isso? Eu não, até porque conversão é um negócio invisível. Como é que eu vou julgar isso? Agora a Bíblia diz também que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa aí, que não é de igreja, que está ouvindo esse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente dentro da igreja que não é crente. Billy Graham dizia que 50% estão no inferno, por conta da sua vida que levam. Então nós estamos numa realidade, queridos, que nem todo mundo que está dentro da igreja de fato é crente. E Deus sabe. Deus sabe quem é e quem não é. E muita gente aprontando em nome de cristão, com nome de cristão por aí.
Agora, eu desde cedo, quando me converti, diga-se de passagem, das drogas, de um mundo perverso e promíscuo, que eu decidi que eu iria olhar para Cristo. Que eu não iria basear a minha vida em ser humano. Vou mudar a minha vida, vou cuidar da minha vida. Vou ficar olhando que o outro está errando, eu vou errar também. Eu me lembro na igreja, quando eu me converti, teve um monte de gente que foi para a igreja junto comigo. E aí, um pouco de tempo depois, a galera estava indo para a balada, tinha gente mexendo com coisa errada na igreja. Eu andava sozinho, muitas vezes eu andava com um grupo que queria andar com Deus. E é por isso que hoje, quando chega alguém aqui na igreja, algum jovem, pastor, a gente está chegando aí, só, eu já aviso logo, tem uma turma aqui que é muito boa para andar, hein? Mas cuidado com a outra. Tem uma turma aqui que não quer nada com Deus. Então, você cuidado com quem você vai ir. Porque a influência das amizades é muito forte. Então, tem muita gente dentro da igreja. Porque a primeira coisa que o homossexual geralmente fala, eu fofoqueiro, que a Bíblia diz também que ele não vai herdar, não vai mesmo. Está aí, caluniadores, eles não vão herdar. Também, você vai arriscar a sua conversão por causa disso aí? Do outro que faz? Aí Deus, no dia do tribunal, vai falar para você, mas por que você não olhou o camarada que era crente de verdade? Por que você olhou só para o falso crente? Tinha gente exemplar para você olhar, por que você não olhou? Então esse argumento é falho, querido, ele não tem sentido. A lista de Hebreus, capítulo 13, é uma lista que nos mostra o seguinte: olhe para quem de fato merece ser visto. E claro, dentro da sua humanidade, se você pegar a lista lá, tem Davi lá com falhas. Mas foi um cara que se arrependeu. O cara pecava como ninguém, mas também se arrependia como ninguém. Você se arrepende como Davi? O cara chorava dias. 1 Timóteo capítulo 1. Fica tranquilo. Só vai almoçar meio-dia. 1 Timóteo capítulo 1. Eu esqueci, não acredito. Não sei se de Deus ou não, mas eu esqueci de ligar o cronômetro. Já tem o quê? Uns 30 minutos? 20? Não tem 20 ainda? 10? Então eu estou ficando velho. Porque eu estou sentindo o peso de 25. 25 minutos já. Vou marcar aqui agora, na hora que der 20, então eu acabo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 8 a 10. Olha o que a Bíblia diz. Sabemos, nós estamos falando de Novo Testamento agora, hein? Essa mensagem é sobre o Novo Testamento. Já lemos aí Romanos, Coríntios e agora Timóteo. O 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 8 a 10, a Bíblia diz assim, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esses dias eu ouvi um homossexual dizendo, tratam a gente como ladrão. A igreja trata a gente como se a gente fosse o pior criminoso. Só, querido, não é igreja não. É a Bíblia. A igreja só reverbera. Olha o homossexual onde é colocado aí. Porque pode ser socialmente aceito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deve. Isso é o papel do governo. Mas não é o papel da igreja. Aceitar pecado não é papel da igreja. O governo não está envolvido com moralidade, o governo está envolvido com segurança. Entendeu o detalhe? Governo não julga moralidade. É por isso que quando nós vamos estabelecer o que pensamos sobre Deus, a gente não tem que olhar para governo. A gente tem que olhar para governo para obedecer lei. Porque a lei cuida da boa manutenção da paz. Quando o governo diz assim, nós não podemos ter um discurso de ódio na igreja, eu concordo com ele. Nós não estamos aqui para matar ninguém, para perseguir ninguém.
Isso não é função da igreja, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para pregar que esse Jesus Cristo Santíssimo está muito interessado em transformar vidas, inclusive a vida dos homossexuais, porque é pecado. Isso é nossa função, é pregar em amor. Tanto é que eu tenho maior paciência, o camarada manda mensagem lá, eu respondo, não tem dificuldade. Mas nós não podemos fugir da verdade, esse é o papel da igreja. Nós temos uma verdade, uma doutrina, algo que nos foi ensinado. Então eu não posso me aliar ao Estado e ficar contra a Bíblia, eu não posso fazer isso. Mas eu também não posso me aliar à Bíblia e dizer, eu sou um anarquista, de jeito nenhum. A gente tem que ter um equilíbrio no meio das duas coisas. Mas o governo não dita a minha doutrina, o governo não me diz o que é certo e o que é errado. Quem me diz isso é Deus. O governo me diz como proceder para respeitar você. Depois das 10 horas da noite eu não posso colocar som alto. Por quê? Por causa do meu vizinho. E eu tenho que respeitar isso, inclusive, com o pensamento bíblico, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para ele. Isso é governo. O governo cuida da ordem, ele cuida da paz. E ele está certo. Aí fica um monte de louco aí querendo matar homossexual, querendo matar índio, querendo matar mendigo na rua. É um ser humano, rapaz. E é por isso que a nossa igreja está fazendo um trabalho em presídio, porque valoriza o ser humano. Mas o que é pecado é pecado. E disso nós não vamos abrir mão. Nós sabemos algumas coisas então sobre Paulo. Vamos começar a fechar o elemento doutrinário. Em primeiro lugar, Paulo usou termos gregos para descrever os termos hebraicos de Levítico que falam sobre homossexualidade. Quando Paulo fala de homossexualidade, ele está com Levítico na cabeça. Ele está traduzindo Levítico. Segundo, inclusive, queridos, os termos que Paulo usa são os termos que a Septuaginta usava, primeira tradução do hebraico para o grego, do Velho Testamento. 2, os termos querem dizer exatamente homossexualidade, não tem para onde correr. Tanto é que eu falei numa das minhas mensagens, que quem usa a Bíblia para defender a homossexualidade, diz ou que a Bíblia passou, lembra? Ou que na verdade o Velho Testamento já passou. Ou a Bíblia toda está precisando de atualização, os termos não são cabíveis para hoje, ou então o Velho Testamento não tem mais validade. Esquece, inclusive, do Novo. Mas nenhum teólogo sério, inclusive, que defenda teologia gay, que esse é o nome, vai dizer que a Bíblia não diz o que diz. Não tem como correr disso. Tenta amenizar o termo para dizer assim, não, a homossexualidade é uma homossexualidade promíscua. 3, 4 pessoas juntas, é um homem com jovem, Não é isso que a Bíblia diz. Tanto é que o termo é muito claro, é macho com macho e acabou. Inclusive, o lesbianismo é citado também na caminhada. Mulheres com mulheres, até as mulheres deixaram um trato com os homens. Então, o ponto de vista é geral, não tem conversa, não tem especificidade. Terceiro, todas as boas traduções portuguesas e o resto do mundo todo, corretamente, traduzem os termos gregos como práticas homossexuais. Então, o trabalho de tradução enxerga aí exatamente a homossexualidade, não tem para onde correr. Só o mundo todo. Quarto, Paulo, sendo judeu, letrado, sabia exatamente o que estava lendo, então ele não foi enganado. Porque era um especialista em judaísmo. Então ele conhece a lei como poucos. E ele sabe exatamente o que ele reproduziu. O pensamento que ele reproduziu. E quinto, preste atenção nesse detalhe. Paulo não está falando de nenhum grupo específico de homossexualidade. Como os mais irresponsáveis, os promíscuos, não. Ele está falando de praticantes da homossexualidade, inclusive ativos e não ativos, passivos. Mas agora a boa notícia, porque a gente tem que terminar esse negócio legal para a gente conseguir almoçar.
né? Tem a boa notícia. Qual é a boa notícia no meio disso tudo? No estudo multidisciplinar de saúde e desenvolvimento, pelo Conselho de Pesquisa da Nova Zelândia, 1.037 crianças de 3 anos de idade foram acompanhadas longitudinalmente em uma extensa avaliação médica, psicológica, comportamental, até completarem 26 anos. O estudo contou com mais de 50 especialistas e profissionais. Ao término do acompanhamento de 23 anos, 485 jovens desse grupo, que começou o estudo de 1.037 crianças, ou seja, 92,4%, e 473 mulheres do grupo, 95,8%, do grupo sobrevivente, continuaram a participar do estudo. Isso representa uma taxa de desistência baixa. Na análise final, 10,7% dos homens e 24,5% das mulheres relataram sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Preste atenção. Essas proporções de atração por pessoas do mesmo sexo foram reduzidas quase pela metade aos 26 anos de idade. 5,6% dos homens e 16,4% das mulheres. Detalhe, a pesquisa também descobriu que quanto mais se estuda, mais as chances de contato homossexual, o que indica que o ambiente realmente é muito poderoso para o desenvolvimento de práticas homossexuais. Mas, por outro lado, o estudo também mostrou uma coisa. Quanto mais velha a pessoa fica, maiores as chances de se deixar a homossexualidade depois das primeiras atrações. Ela vai envelhecendo no seu período jovem ainda, e ela vai largando a prática. Essa é a tendência. E muitos poucos continuam na prática, demonstrando inclusive um fator fundamental, o da consciência. A conscientização vai tomando parte. Em 2000, Nicolosi e Bird apresentaram o resultado de uma pesquisa respectiva de 882 homossexuais insatisfeitos, dos quais 726 relataram ter recebido terapia de conversão. Depois da terapia, somente 35% continuaram a se considerar homossexual. Isso significa também que terapia ajuda muito. Um tempo desse atrás, nos Estados Unidos, convidaram alguns homossexuais para uma entrevista, num programa tipo Jô Soares, para que eles pudessem falar sobre o mundo homossexual. E durante quase uma hora, aqueles homossexuais falaram das vantagens do homossexualismo. E no meio da plateia, tinha uma irmã crente, ouvindo tudo aquilo, que tinha sido homossexual na juventude, e se converteu, deixou a homossexualidade, depois de um processo de acompanhamento pastoral, que durou alguns anos, e vencida a homossexualidade, ela se casou, teve filhos, e nunca mais teve dificuldades com a homossexualidade. Depois de quase uma hora de entrevista, os homossexuais falando das vantagens da homossexualidade, que a propaganda é exatamente essa, para que quanto mais propaganda se faça, maior é o número de homossexuais, eles iam encerrando o programa, e a irmã não se conteve. Ela levantou e disse: eu posso dizer algo? E o apresentador disse: sim, você ainda tem alguns minutos. E ela disse: vocês deixaram de falar o mais importante. E o apresentador disse: o quê?
Ela disse: como é que se deixa? Porque pode ter gente em casa insatisfeita com essa vida. Vocês não vão dizer? E como é que o homossexual deixa um homossexualismo se ele quiser? E ela deu o testemunho dela em rede nacional. E falou que Jesus Cristo mudou a vida dela. E que ela teve, depois da conversão, a maior experiência que uma pessoa pode ter: ter um filho. E fez apelo àqueles que quisessem deixar a homossexualidade para todo o país. Eu quero dizer o mesmo aqui. Se você deseja transformação, deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer pessoa que procure a Cristo pode ser transformada. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova natureza, é outra pessoa. As coisas velhas passam e há novidade de vida. Qualquer um que queira deixar o pecado, porque o nome é pecado, e entregar-se ao Senhor, pode ter a sua vida transformada. Pelo nosso manso e humilde Deus. Então, se você deseja isso, a Primeira Igreja Batista de Taubaté está à sua disposição. Mas se nós estamos longe demais para você, procure uma igreja séria, mais próxima de você. Uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja Assembleia de Deus, uma metodista wesleyana, uma congregacional, uma cristã do Brasil, cristã evangélica, que aqui em São Paulo tem, lá no Rio, a gente não conhece. Procure uma igreja, entregue o seu coração ao Senhor, ore, peça perdão pelos seus pecados, pelo seu passado, e aceite a renovação em Cristo. Pastor, mas eu tenho uma tendência, eu sei, eu também tinha uma tendência para roubar, para fazer a maldade, uma tendência natural para usar droga. Eu sei como é que é essa tendência aí. Nunca tive uma tendência homossexual, mas eu também tinha uma tendência natural para pecar. Na verdade, todos nós temos. Mas depois que você entrega a sua vida a Cristo, Ele muda a sua natureza. Ele muda você por dentro. E aquilo que você queria durante a caminhada com Cristo, você vai perdendo o desejo de querer. Você vai passar a querer outras coisas. É isso que a conversão faz. Então há jeito sim, porque Deus transforma pessoas no mundo todo, todo dia. É só entregar a sua vida a Cristo. Vamos orar? Eu quero orar nesta manhã para você, com você, que tem uma tendência a qualquer tipo de situação que vá contra Deus. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu estou tendo uma inclinação estranha, estou lutando contra algumas coisas, estou tendo dificuldades, mas eu quero que Deus trabalhe no meu coração. Eu quero de fato receber uma nova natureza. Eu preciso mudar o que sou. Não é simplesmente o que faço, mas o que sou. E eu quero que Deus entre no meu coração, transforme a minha vida, transforme as minhas tendências em tendências boas, em coisas de Deus. Se você deseja isso, que eu ore por você, onde você estiver, apenas levante a sua mão. Eu vou estar orando por você. Pastor, ore por mim. Eu estou nesse processo, graças a Deus. Eu estou tendo dificuldades, eu estou tendo uma luta constante contra uma coisa, contra outra. E às vezes quando eu vejo, já fiz, já falei, já agi. Mas eu queria que Deus transformasse a minha natureza. Se você quer isso, eu vou orar por você. Graças a Deus. Só levante sua mão onde você estiver. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus.
Se você quer orar hoje e pedir, Deus, muda a minha natureza, o meu interior, muda o que sou. Graças a Deus. Pode baixar mais alguém? Quero orar por vocês. Graças a Deus. Vamos orar? Graças a Deus, querida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Sabemos que tu mudas, porque estamos sendo transformados dia após dia. Obrigado a Deus, porque a minha tendência natural era extorquir, era burlar, era esconder, e tu tens transformado a minha vida quando tu me regeneraste, mudaste a minha natureza. E hoje, por mais que eu erre, eu quero acertar e continuo buscando isso. Que tu estejas mudando a natureza, ó Deus, das pessoas que levantaram suas mãos aqui e que de fato escolhem o Senhor de todo o coração. Sabemos que isso é natural, mas pedimos-te, ó Deus, que tu estejas tocando os corações, deixando os corações prontos para uma resposta, para uma decisão verdadeira, definitiva. Estejas transformando pessoas entre nós, porque nós queremos ver, ó Deus, a glória do Senhor sobre a vida da tua igreja. Gente convertida, transformada, gente tendo a vida completamente mudada. Que o pecado seja abandonado, que a santidade seja, Senhor, invocada a cada dia, e que nós possamos caminhar contigo, custe o que custar, contra todo um sistema promovido por governos. Que nós saibamos distinguir entre o certo e o errado, com bases na verdade do Senhor, única. Abençoe a nossa vida, e que naquele dia, o julgamento, possamos ver valer a pena toda a nossa batalha, toda a nossa luta para abandonar o pecado e também contrária àqueles que se opõem. Nós te pedimos isso, com amor no coração, tratando as pessoas com respeito, com carinho, com ternura, com piedade, mas não abrindo mão da santidade. Esse precisa ser o nosso caminhar. Nós oramos e abençoe, ó Deus, especialmente os homossexuais, os bissexuais, os familiares, gente que luta contra a própria natureza pecaminosa, contra a tendência, os familiares que estão ao redor e que sofrem, muitos deles crentes, vendo seu familiar caminhando para um juízo duro, difícil, sôfrego e eterno. Que tu estejas, ó Deus, tendo piedade, derrames uma graça, de uma maneira toda especial, na vida dos homossexuais desta nação, para que eles possam enxergar a verdade, para que eles possam ser transformados. E transformes mesmo, Deus, com o teu poder. Oramos em nome de Jesus. Obrigado, porque em ti há esperança. Amém.